fiz, Deus trouxe agora. Depois, no final da mensagem, vou estar lendo para a amada igreja. Realmente, os caminhos de Deus, a maneira que Deus faz na nossa vida, no nosso coração, é tremendo. Eu não consigo entender muitas pessoas que falam que Deus não existe. Deus é real. A gente sente a presença de Deus a todo momento, a todo instante na nossa vida. Pedir a amada igreja se colocar em pé, nós vamos fazer a leitura. Atos capítulo 15, nós estaremos lendo. Marcos, capítulo 15, a partir do versículo 33 até o versículo 41. Marcos 15, 33 ao 41. Diz assim a palavra do Senhor: Chegando o meio-dia, houve trevas sobre toda a face da terra até as 3 horas da tarde. E às 3 horas, Jesus clamou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que estavam ali ouvindo isto diziam: Vejam, ele chama por Elias. E um deles correu para embeber uma esponja em vinagre e, colocando-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo: Esperem, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um forte grito, expirou. O véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. O centurião que estava em frente de Jesus, vendo que assim havia expirado, disse: Verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Estavam também ali algumas mulheres observando de longe. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, o menor, e de José, e ainda Salomé. Quando Jesus estava na Galiléia, essas mulheres o acompanhavam e serviam. E além dessas, havia muitas outras que tinham ido com ele para Jerusalém. Vamos orar mais uma vez. Pai celestial, toda honra, toda glória sejam dadas ao teu nome. Muito obrigado, Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigado pela tua igreja que está reunida hoje, pelas pessoas que vieram, pelas pessoas que foram trazidas até aqui pelo Senhor. Nós não temos dúvida a esse respeito. Nós queremos te louvar o teu nome, Deus, porque o Senhor já dirigiu esse culto através do teu servo. E muitas das coisas ele já falou para nós, no nosso coração, a respeito do Senhor Jesus. Nós queremos também interceder em favor da mãe da Tássia, que o Senhor possa estar colocando a tua mão de uma forma especial na sua vida, no seu coração. Nós queremos mais uma vez interceder em favor daquelas pessoas que trabalham, principalmente com moto, aqueles que trabalham à noite, a Suzana que trabalha no hospital, que o Senhor possa estar revestindo de uma forma maravilhosa, como sempre o Senhor tem feito. Nós queremos pedir nesse momento, Deus, que o Senhor possa trabalhar no nosso coração, na nossa mente, na nossa alma, para que nós possamos ouvir a Tua palavra. Não é simplesmente uma palavra filosófica de homem, mas é a Tua palavra, Deus. A palavra do Senhor que possa realmente vir ao nosso encontro, ao nosso coração, e que possa fazer uma transformação na nossa mente, na nossa vida. E que esse alimento, Deus, possa sustentar a nossa alma, para que nós possamos continuar nessa nova semana, vencendo, principalmente a nível espiritual. Muito obrigado por essa oportunidade, e obrigado, Senhor, porque nós podemos sentir a Tua presença aqui. Nós sabemos que o Teu nome já está sendo, vai ser e sempre será glorificado aqui nesse lugar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Assentar. Amados, o Senhor Jesus, ele estava nesse momento pregado na cruz, que deveria ser de Barrabás. Barrabás, na verdade, representava a cada um de nós. Essa cruz poderia ser nós. E através do relato desse evangelista chamado Marcos, a partir do versículo 33, nós podemos perceber que ele destaca 3 períodos distintos pelos quais o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo passou, naquele momento tão cruciante, naquele momento tão importante, naquele momento que ele foi tentado várias vezes a ser desafiado a descer daquela cruz, pelos lábios das pessoas que não conheciam o próprio Deus Todo-Poderoso. O primeiro período que eu aprendo aqui no texto
que o Senhor Jesus Cristo passou foi o período que até o José já leu, o período de trevas. Esse é o primeiro período que o Senhor Jesus passou. A Bíblia diz no versículo 33, que nós acabamos de ler: chegando o meio-dia, houve trevas sobre toda a face da terra, sobre toda a terra, até às 3 horas da tarde. É interessante que tudo aquilo que a Bíblia diz, que a Bíblia relata, muitas pessoas parece que só vivem para estudá-la, não estou dizendo todas, mas muitas pessoas, elas estudam para tentar achar alguma coisa para dizer que a Bíblia está se contradizendo. E dentro desse contexto também, dentro desse relato também não foi diferente. Então surgiram muitas teorias a respeito daquilo que poderia ser essas trevas que aconteceu no momento que o Senhor Jesus Cristo estava na cruz do Calvário e ao seu lado 2 elementos que representavam ali toda a humanidade. Algumas pessoas dizem que essas trevas do versículo 33 era esse coro negro muito intenso. O que é esse coro negro muito intenso? Seria uma tempestade de areia que veio de forma tão tremenda naquele lugar que ficou ali por 3 horas escurecendo o sol. Isso é realmente um absurdo. Ou se nós formos olhar para outra parte, seria um grande milagre. Ficar todo aquele momento com essa tempestade de areia e os soldados ali, sendo que as pessoas numa tempestade de areia fatalmente poderiam ter um problema grave de saúde, não iam ter nem facilidade de respirar, iam respirar areia e não ia ser uma coisa muito boa. Uma outra teoria que as pessoas falam, elas dizem que nesse momento aconteceu um eclipse solar. Mas é interessante que desde dos pais da igreja, chamado Orígenes, ele fala que isso não era possível acontecer. Por quê? Por que isso não era possível acontecer? Porque a Páscoa era celebrada durante a época da lua cheia. E nessa época, a lua ela está em posição oposta ao sol e não em frente do sol. Então, se tivesse acontecido um eclipse solar, seria um milagre. E esse milagre somente Deus poderia fazer. O que realmente aconteceu nós não sabemos, mas nós sabemos que foi a mão de Deus que fez com que realmente as trevas acontecessem naquele momento, exatamente naquele horário, quando o nosso Senhor Jesus Cristo já tinha sido pregado, estava na cruz há 3 horas. Então, mais 3 horas, o Senhor Jesus estava vivendo esse período de trevas. E não somente a trevas de visão, mas também em todo o sentido do seu sofrimento agônico e tudo mais. Está muito claro quando nós olhamos em todo o Antigo Testamento que as trevas eram símbolos proféticos do juízo de Deus em relação ao pecado da humanidade. Isso é muito claro em todo o Antigo Testamento. As trevas seriam também um protesto divino contra os nossos pecados horríveis. Também seria uma marca do julgamento de Deus em relação à humanidade, em relação ao pecado da humanidade. A humanidade, mesmo em trevas, não tinha esse discernimento de saber que aquele que estava ali na cruz era o próprio Deus que havia feito os céus e a terra. E depois mesmo os apóstolos vêm dizer que se tivesse esse discernimento, não teriam crucificado Jesus. Então eles estavam em trevas. E quando nós olhamos no Antigo Testamento, eu quero citar para vocês apenas 2 livros que falam a respeito disso. Isaías fala, Jeremias fala, outros profetas também falam, mas eu quero ler para vocês Joel capítulo 2, o versículo 1 e o versículo 2. Diz assim a palavra do Senhor: tocai a buzina em Sião, e clamai em alta voz no monte da minha santidade. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem. Ele está perto. Dia de trevas e de tristeza, dia de nuvens de trevas espessas. Então, aonde se tratava de trevas, se tratava do juízo divino. Se tratava da mão de Deus combatendo o pecado da humanidade. Amós capítulo 5, versículo 20. Não será o dia do Senhor trevas e não luz? Não será completa escuridade sem nenhum resplendor? Fala a mesma coisa em paralelo diferente, em letras diferentes.
Agora nós sabemos que se trevas em relação ao mundo, ao pecado, para nós, o dia do Senhor representa a luz, representa triunfo, representa vitória, representa alegria, porque nós fomos comprados pelo sangue do Cordeiro, nós fomos comprados pelo sangue do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como alguém já disse, eu faço minhas palavras. Em nenhuma outra parte é mais evidente ou mais condenatório o fato de que os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque as suas obras eram más. João capítulo 3, versículo 19. Agora, quando nós olhamos para esse momento de trevas, esse período que o Senhor Jesus Cristo passou, eu realmente fico estupefato. Quando eu começo a analisar por quê, eu vou dizer para vocês por quê. Porque aquele que ele é a verdadeira luz. José falou que ele é a estrela da alva, a estrela da manhã. Aquele que é a verdadeira luz, aquele que vivia na luz, aquele que brilhava para toda e que brilhará para toda a eternidade no céu. Agora, o que estava acontecendo com ele? Agora ele estava passando por um período intermináveis de trevas. E então nós podemos perguntar, por que período intermináveis de trevas? Por que eu coloquei assim? Se a Bíblia fala que ele passou por trevas apenas 3 horas. Eu quero dizer para vocês por quê. Quando você está passando um momento gostoso com a família, ou algo assim, momento mais triunfante da sua vida, 3 horas vai parecer 3 segundos. Mas já. Agora, quando você está passando uma agonia, de repente é alguém que você ama, que está fazendo uma cirurgia de vida ou morte, ou de repente você está esperando alguma coisa, 3 minutos parece uma eternidade. Agora coloca tudo isso em relação ao Senhor Jesus, que ele sempre foi santo, sempre foi puro. Ele veio aqui não é porque ele falhou, ele veio aqui para salvar você, meu querido. Ele veio para salvar a sua vida. Ele sendo justo, sendo perfeito, aonde ele estava no céu, os anjos adoravam, reverenciavam, mas ele veio aqui, se tornou homem, foi cuspido, humilhado, zombado, e agora já tinha estado 3 horas naquela cruz. E agora Deus manda trevas, como forma do seu juízo em relação ao pecado. Como se a natureza pudesse dizer, isso que estão fazendo com ele é errado, foi ele que deu a luz. Como se a natureza pudesse gritar, não. E naquele momento parece que a dor do Senhor Jesus intensifica. Talvez aqueles pernilongos, talvez aqueles bichos, talvez aqueles mosquitos viessem a morder, a picar o Senhor Jesus, e toda aquela agonia, todo aquele sofrimento, não somente físico, mas muito mais do que isso. Muito mais do que isso. Ele que viveu na luz, que é a luz, que a Bíblia fala em Apocalipse, que não precisará de sol, porque ele vai brilhar para todo sempre, agora estava passando por um período de trevas. Por quê? Justamente por você que está aqui hoje, por mim, que ele fez isso. A isso que o mestre passou, nós temos de fazer uma pergunta. Isso realmente mexe no nosso coração, a fazer uma pergunta. Se ele passou por isso, será que um servo fiel, um servo leal também não pode passar? O que muitas pessoas têm ensinado por aí? Se você é servo de Deus, você não fica doente, você não faz isso, você não tem problema, você não passa dificuldade financeira. Mentira isso aí. Isso é uma teologia de Satanás, não bíblica. O nosso mestre passou a escuridão na cruz, passou o sofrimento, e a Bíblia fala que nós temos que seguir os seus passos. Nós temos que pegar a nossa cruz e seguir a Jesus. Isso significa que também nós teremos nossos momentos de trevas. Nós teremos nossos momentos de dores. Nós teremos nossos momentos difíceis. Mas a Bíblia também fala que nós somos mais do que vencedores por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Não somos nós que vamos vencer, mas é o próprio Senhor Jesus Cristo. Sabe, você jamais poderá sair daqui hoje. Eu quero desafiar você. Não saia daqui nessa noite sem você responder essa pergunta que eu vou fazer para você.
Quais são as trevas que cercam a sua vida? As trevas do juízo de Deus, porque você está em pecado. E você sabe disso. E você não quer nada de Deus. Ou estão as trevas por seguir a Jesus, por amar a Jesus, por andar com Jesus, por dizer na presença de todas as pessoas da empresa que você trabalha, que eu sou de Jesus, não talvez com seus lábios, mas com a sua atitude, com a sua vida, com o seu caráter. Você não pode sair daqui sem responder essa pergunta. Quais são as trevas que cercam a sua vida? De todo o meu coração, eu desejo que venha realmente ser as trevas das lutas, por você estar amando, adorando, servindo e glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo. Sabe, depois de tanta angústia, o Senhor Jesus Cristo, ele abre a sua boca, soltando praticamente a única frase que o evangelista Marcos registra aqui no seu texto. A Bíblia fala no versículo 34, Marcos 15, 34. Às 3 horas da tarde, clamou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? O próprio Filho de Deus, o próprio Deus. Ele chega a citar o Salmo 22. E o próprio salmista que escreve esse salmo, ele escreve a nível de uma profecia, das quais o próprio Senhor Jesus, mais para frente, ele vem citar ali na cruz do Calvário. Ele sentiu ali o desamparo de Deus, por causa do sofrimento, por causa dos pecados, não somente pelo sofrimento físico, porque quando nós olhamos uma pessoa que sofreu brutamente ou teve um acidente, nós não conseguimos mirar o sofrimento daquela pessoa. Mas não era isso, não. Não era isso. Era muito mais profundo. Não era exterior. A questão era interior, das quais fez com que Deus talvez virasse o rosto naquele momento do próprio Filho, do próprio Senhor Jesus Cristo. Alguém disse que se Jesus tivesse forças, ele poderia ter expressado a fé triunfante do final do Salmo 22. E o pastor retrucou essa colocação dizendo o seguinte: ninguém cita as Escrituras em oração quando perdeu a fé. Se Jesus tivesse perdido a fé, ele não seria Deus. Ele não seria Deus. Quando nós estamos passando por dificuldade, nós citamos as Escrituras em oração a Deus, nós estamos demonstrando que a nossa fé ainda está ativa, ainda está viva, que nós cremos em Deus, nós cremos nas Escrituras. O Senhor Jesus nunca deixou de crer no Pai, porque se ele deixasse, ele não viria ao mundo por nós. O Senhor Jesus experimenta a maior agonia jamais experimentada por um mortal. Aí quando nós olhamos no livro do Jó, nós vamos ver, Jó sofreu, teve que rapar suas feridas com o carro, tudo bem, ele perdeu 10 filhos, a esposa foi contra ele, a esposa falou: por que você não amaldiçoa Deus e se mate? Mas o sofrimento de Jó foi físico. Ele não morreu, na verdade ele passou por isso, mas não morreu. E mesmo quando ele morreu, ele não teve que expiar os pecados da humanidade, porque ele era pecador. Agora do Senhor Jesus foi muito mais. Sabe, amados, eu creio que foi dor física que Jesus passou. Foi dor psicológica. Era dor repugnante por causa dos nossos pecados. E creio que a dor mais horrenda foi por ter se tornado pecador por nós. Ou melhor, se fazer pecado por nós, corrigindo aqui. Ele se fez pecado por nós. Ele nunca se tornou pecador. Ele nunca se fez pecador, mas ele se fez pecado por nós. E é isso que a Bíblia diz ali em 2 Coríntios capítulo 5, 21. A Bíblia diz assim: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Imagine, Deus fez pecado por nós. Você já pensou? Qual é a relação que Deus tem com o pecado? Qual é a relação que Deus tem? E naquele momento, Deus fez Jesus pecado por nós. Como que ele poderia olhar para Jesus?
Como que ele poderia contemplar os nossos pecados sendo expiados no Senhor Jesus Cristo? Naquele momento que caía o seu sangue em expiação aos nossos pecados. Foi nesse momento que Jesus solta essa frase: Deus meu, por que me desamparaste? Por quê? Porque ele sentiu aquele momento que estava praticamente sozinho ali na cruz do Calvário. Sabe, amados, a cruz, eu creio de todo o meu coração, foi tão agônica para o Senhor Jesus Cristo. Ela foi tão terrível para ele, que ele sofreu com antecipação. Ou seja, ele começou a sentir aquilo que viria. Ele começou a sentir horas antes, quando ele estava ali no Getsemane. Isso é muito claro. A Bíblia diz em Marcos capítulo 14, o versículo 34. Jesus disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Então ele já começa a sentir aqui aquela tristeza agônica, que ele sabia que ia passar na cruz do Calvário. É claro que viria horas depois, mas ele já estava sentindo com antecipação. Porque nós também, nós sofremos com antecipação muitas vezes. E muitas das vezes que nós sofremos, as coisas não vão acontecer. Às vezes nós imaginamos coisas, e tal, e nós sofremos e não acontece. Jesus sabia, ele sabia que ia enfrentar aquela cruz. Ele nasceu para isso. Ele viveu para isso. Ele pregou isso aos discípulos. E ele sabia que isso ia acontecer. Então ele sofreu um pouco antes ali. Jesus sabia que chegaria um momento que não daria para continuar sentindo aquela mão maravilhosa do Pai, acariciando, fortalecendo, amaciando ele. Ele sabia que tinha de sentir o desamparo do Pai, para que milhões e milhões, dos quais nós estamos aqui hoje, de almas fossem agregadas por causa dessa maravilhosa, grandiosa e dolorosa expiação. Essa tremenda expiação. Essa angustiante expiação. Que também foi única e que foi cabal. E muitas pessoas hoje fazem sacrifício, sobem de joelho, levam um cruz de madeira, não precisa mais. Foi uma vez só que Jesus se sacrificou, não precisa mais. Infelizmente, era preciso ser desamparado pelo Pai. Era preciso um período de trevas para que todos os seres viventes, todos aqueles que fossem redimidos pelo sangue do Cordeiro, viessem a viver eternamente na luz com o nosso Senhor Jesus Cristo. O segundo período que eu aprendo aqui, que o Senhor Jesus passou, está do versículo 35 até o 36. O período da incompreensão. Mas sabe o que é mais interessante? Na verdade, desde o nascimento de Jesus, já houve uma incompreensão por parte dos mortais. As pessoas tiveram dificuldade. No nascimento, houve uma incompreensão. Tanto é que Herodes quis matar Jesus. Quando o ministério de Jesus começou, também houve uma incompreensão. Quando ele escolheu os discípulos, também foi incompreendido. Os próprios discípulos que eram ensinados, discipulados pelo Senhor Jesus, também não conseguiam compreender o Senhor Jesus, em vários aspectos. O Senhor Jesus não foi compreendido pelos líderes religiosos, por Pilatos, por Herodes, e se fôssemos continuar, a lista ainda é grande, porque talvez você que esteja aqui hoje ainda não tenha compreendido o Senhor Jesus. Por quê? Porque você não tem ainda convidado Ele para morar no seu coração. Você ainda não abraça esse livro bendito e lê. Você ainda não se prostra diante de Deus e realmente assume um compromisso íntegro com Deus. Então você ainda não compreendeu o Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus deseja que nessa noite você mude de trajetória. Passa a compreendê-lo, passe a amá-lo, passe a realmente valorizar esse sacrifício que Ele fez por você na cruz do Calvário. Nós podemos dizer que começou a vida dele, do Mestre, com incompreensão humana e finalizou também sendo incompreendido pelos mortais. Infelizmente, essa é uma grande
realidade. Porque se essas pessoas tivessem compreendido, não teriam crucificado. Mas aqui, amados, no texto, o evangelista relata uma frase que o mestre, o Senhor Jesus Cristo, diz, a qual não estava à altura da compreensão dessas pessoas que estavam presentes ali na crucificação do Senhor Jesus Cristo. As últimas palavras do Senhor Jesus. As palavras que ele disse nos minutos finais da sua vida. O versículo 35 diz assim: alguns dos que estavam ali ouvindo isso diziam, vejam, ele chama por Elias. É incrível isso. Ele chama por Elias. Eles não conseguiram entender o aramaico que era falado na língua da época. Eles não conseguiam compreender ali. Mas todos os rabinos judeus, eles tinham esse entendimento na época atual, que quando um rabino estava sofrendo, talvez morte ou para morrer, e quando clamasse para Elias, Elias viria e ajudaria ele e salvaria ele. Então esse era o pensamento corrente que os rabinos tinham na época. Então eles ficaram pensando o seguinte, vamos ler o próximo versículo. E um deles correu para embeber uma esponja em vinagre, e colocando-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo, espere, vejamos se Elias vem tirar. Isso era uma grande zombaria que estava acontecendo. Mas eu achei interessante a colocação de um escritor que disse que talvez esse personagem, devido a esse conhecimento dessa teoria que tinha na época, pegou essa esponja e foi colocar ali nos lábios de Jesus e falou, vamos esperar. Se realmente ele for Messias, Elias vai vir e vai ajudar ele. Se não for, nós não vamos crer. É claro que eles estavam fazendo isso com um ato de zombaria em relação a Jesus. Por quê? Simplesmente porque o Senhor Jesus passou por um período de incompreensão. As pessoas não compreendiam Jesus. As pessoas olhavam para ele e via simplesmente um homem normal. Alguém que tentou uma revolução e que não deu certo. Mas não, ele não era um homem normal. Ele continuava sendo o Deus que se tornou homem. E que se ele quisesse, ele poderia sair daquela cruz de uma forma muito fácil. E essa era a proposta de Satanás. Mas por que ele não fez? Não fez para que você pudesse estar sentado aqui hoje, ouvindo o seu testemunho, ouvindo a sua palavra, ouvindo o verdadeiro evangelho que ele deixou para nós, para que nós proclamássemos. Se for para você ser incompreendido, que seja por causa da cruz do Senhor Jesus Cristo. Que seja por causa do próprio Senhor Jesus Cristo. E não por causa do seu pecado, ou de repente dos seus problemas, das suas dificuldades. Eu gostaria de ler aqui uma parte que o comentarista fala, eu achei muito interessante, quero compartilhar com vocês. Ele fala assim, comentando esse verso aí. Na cruz, Jesus experimenta o horror que ele temera no Getsemane. Ele clama em angústia porque é verdadeiramente humano. Em todo esse horror de desolação, ele perde tudo, menos a fé em Deus. Seu grito não é uma acusação contra Deus. É a expressão de fé na qual ele se agarra ao Pai e ainda o reconhece como Deus meu, Deus meu. Não importa as lutas que você passe, não importa as dificuldades que você passe, nós sempre temos que ter essa convicção. Deus meu, Deus meu. Através do sofrimento do Senhor Jesus Cristo, nós temos acesso a esse Deus maravilhoso. O terceiro período e último que nós vamos ver aqui, que o Senhor Jesus Cristo passou, é aquele período que nós podemos chamar de período final, aonde ele entrega o seu Espírito, aonde ele morre. Aqui simplesmente o evangelista ele fala que Jesus deu um grito, né? Outro evangelista fala que ele entrega o Espírito, mas vamos ficar simplesmente nesse texto aqui. Tá bom? Eu quero dizer para vocês, quero citar aqui 2 versículos do Antigo Testamento, para nós usarmos aqui como ilustração para vocês.
Um versículo muito conhecido que fala das pragas que Deus mandou, das quais eram pragas para os egípcios, mas manifestação de Deus para os hebreus. Êxodo capítulo 10, 21 e 22 diz assim: Então o Senhor disse a Moisés: Estenda a mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que não se possam, ou melhor, que se possam apalpar. Moisés estendeu a mão para o céu, e houve trevas espessas, sobre toda a terra do Egito durante 3 dias. Agora eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Foi essas trevas aqui, melhor, as trevas, elas foram a 9ª praga. Aí nós podemos perguntar, mas qual foi a 10ª praga? Aí você vai responder: aonde Deus mata todos os primogênitos. Todos os primogênitos do Egito, tanto judeu, tanto todos que estavam ali, deveriam ser mortos. Mas tinha um pacto de sangue que Deus havia feito com Israel, para que os judeus, os primogênitos judeus não morressem. Deus fala para Moisés dar a ordem, mas tem que morrer alguém no lugar deles. Então quem que morre? Morre o primogênito animal de 1 ano. Então sacrificam ali, colocam o sangue no umbral. Então esses primogênitos animais morrem em lugar dos primogênitos dos judeus. E dentro desse contexto aqui, nós sabemos que foi exatamente isso que acontece. Quando nós vemos aqui o nosso texto, nós vamos ver que houve 3 horas de trevas. Lá no Egito, que foi uma manifestação do juízo de Deus, foram 3 dias. Após os 3 dias, depois a próxima praga, houve a morte do primogênito. Houve o sacrifício para que os primogênitos de Deus não morressem. Aqui também, depois das 3 horas, o Senhor Jesus morre. Morre em sacrifício por cada um de nós. E o Senhor Jesus, ele mostra de uma forma clara, Deus mostra de uma forma clara, aquilo que aconteceu simbolizava o próprio sacrifício divino na cruz do Calvário, através do seu Filho. O versículo 37, ele vai dizer assim para nós: Mas Jesus, dando um forte grito, expirou. Aí eu fico pensando dentro desse contexto aí. O Senhor Jesus Cristo já estava há muitas horas sem se alimentar. O Senhor Jesus Cristo, ele foi chicoteado pelos romanos e muito sangue se perdeu durante o caminho. Tanto é que quando ele foi carregar a cruz, ele tombou, porque já não tinha forças. 3 horas na cruz, mais 3 horas de trevas. O sangue escorrendo, perdendo o seu vigor. Mas uma das coisas que é mais interessante, eu creio que é importante nós enfatizarmos aqui, é que uma pessoa dentro desse contexto não tinha força para gritar. Você não vai encontrar alguém caído nos escombros, algumas horas, amassado, com dor, que vai gritar. Mas o incrível é saber, aquilo que nós cremos, que Jesus, ele dá um grande brado. Ele grita, ele junta a força de uma forma tremenda, e a Bíblia fala que dando um forte grito, expirou. Tremendo isso. Sabe o que eu coloco isso na minha vida? O que eu aplico em relação a esse contexto? Talvez você esteja aqui nessa noite e fale assim: eu não consigo mais. Está difícil para mim. Não dá mais. Eu não aguento mais. Não dá para prosseguir mais. Assim não dá. Aí eu pergunto: será que não dá? Olha o versículo 37. Olhe para Jesus. Ele não conseguia gritar. Mas veio uma força tão tremenda, eu creio que essa força veio do próprio Deus, para que ele pudesse gritar, para que as pessoas pudessem entender aquilo que estava acontecendo ali, naquele momento. E se aconteceu isso com Jesus, mesmo no momento sem forças, pode acontecer com você também. Deus te dá força para você seguir. Deus te dá força para você tomar uma decisão. Deus te dá força para você entregar o coração a Ele. Deus te dá força para você ter coragem, ser homem ou mulher de verdade, e dizer para a pessoa: olha, hoje eu sou uma nova criatura. Hoje eu tenho compromisso com Jesus. Hoje eu sou uma serva, ou servo de Jesus. Precisa coragem. Precisa juntar a força da fraqueza. E somente o Senhor, Deus, é que pode levar você a fazer isso, um compromisso íntegro, cabal com o Senhor Jesus Cristo.
O versículo 38 do nosso texto diz assim: o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. É interessante isso. Sabe, amados, a Bíblia fala no livro de Atos, capítulo 3, versículo 1, que Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a hora da oração. Para a oração das 3 horas da tarde. 3 horas da tarde tinha o sacrifício, tinha a hora da oração. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Senhor Jesus Cristo, Ele expiou, Ele entregou a sua vida exatamente às 3 horas da tarde. E a Bíblia diz que o véu do templo, que era traçado com vários tecidos, era muito forte, o ser humano não tinha força para rasgar nem 2, nem 3. Foi rasgado. Mas não foi rasgado da terra para o céu, mas foi rasgado do céu para a terra, ou seja, de cima para baixo, simbolizando, dizendo que Deus havia restabelecido um contato através do sangue de Jesus entre Ele e nós. Já não tinha mais separação. Já não precisava mais de homem, de pastor, de qualquer líder religioso. Agora você pode chegar diretamente ao Senhor Jesus Cristo através, ou melhor, chegar até Deus através do Senhor Jesus Cristo. Através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. E muitas pessoas não compreendem ainda isso. Imaginam que tem que recorrer a isso ou aquilo. Imaginam que se eu tiver uma religião evangélica já está bom. Não está bom. Você precisa desse sangue, você precisa de Jesus, você precisa entregar a sua vida ao Senhor Jesus, é isso. Não precisa de uma igreja, de uma religião, precisa de Jesus. Precisa de Jesus. A Bíblia fala em Hebreus capítulo 10, versículo 19. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário, de que forma? Pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Pelo sangue do Cordeiro imaculado, que é o próprio Jesus, Deus nos dá ousadia para entrar no santuário. Qual santuário? Esse não. Santuário dos céus. Onde Deus está no trono e Jesus Cristo está à sua destra. Nós podemos chegar através do sacrifício do nosso Senhor Jesus. O versículo 39 do nosso texto diz assim: o centurião que estava em frente de Jesus, vendo que assim havia expirado, disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. É muito tremenda a gente olhar a maneira como esse centurião chegou a essa conclusão. Um romano que adorava vários deuses, que dentro de um contexto talvez breve, talvez que seria, onde o imperador era considerado como Deus. De repente ele olha para aquele homem ali, ele analisa tudo o que acontece ao seu redor. Ele era uma pessoa experiente que tinha participado de muitas crucificações, mas naquele momento ele consegue mirar esse homem, e o próprio Espírito Santo dá uma luz para ele. Ele começa a entender de uma forma clara que esse homem não era um homem normal. Esse homem era o próprio Filho de Deus, o Filho de Deus. Não é um dos filhos, o Filho de Deus. Ele sabia. E Marcos faz questão de relatar isso para que as pessoas entendessem aquilo que que não judeu, um gentio tinha falado. Aquilo que os judeus, povo de Deus na época, não conseguiam compreender, Deus fez com que um gentio compreendesse, e olhasse para Jesus e falasse: olha, ele realmente é o Filho de Deus. Em outras palavras, o próprio Deus. No versículo 40, estavam também ali algumas mulheres observando de longe. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria mãe de Tiago o menor e de José, e ainda Salomé. Muitas pessoas abandonaram Jesus nesse momento. Muitas pessoas abandonaram. Os discípulos, aqueles discípulos de João capítulo 6 abandonaram Jesus. João estava ali meio presente, meio analisando ali perto, que Jesus fala de uma forma clara num dos evangelhos, mas essas mulheres não. Mas elas estavam ali, amados, contemplando Jesus, porque eram mulheres de valores. Eram mulheres que tinham compreendido a trajetória do Mestre muito menos antes de chegar na cruz. Tinham compreendido antecipadamente.
E a Bíblia fala que essas mulheres aqui, no versículo 41, quando Jesus estava na Galileia, essas mulheres acompanhavam e serviam Jesus. Eram mulheres que serviam e que acompanhavam o ministério de Jesus. Ele deve estar precisando de alguma coisa, vou levar para ele. Não é aquela pessoa que chegava para Jesus, escuta, está precisando de alguma coisa? Não. Aquilo que vem dentro do coração daquelas mulheres. Ele está precisando disso. Levava para ele. Elas serviam Jesus. Por isso que Jesus teve o seu ministério tremendo, porque essas mulheres Deus levantou para fazer a frente, fazer diferença. E hoje, amados, nós precisamos também ter dentro das quatro paredes, para que possam sair lá fora, homens e mulheres de valor, jovens de valor, crianças de valor, que realmente façam a diferença, que realmente venham servir ao Senhor Jesus Cristo, venham servir a Ele, venham exaltar o nome dEle. Muitas pessoas falam tal e já vão para a questão do dinheiro. Não é isso que eu estou falando. Nós não pregamos dinheiro. Nós sabemos as responsabilidades da oferta, da dízimo, mas nós não precisamos falar sobre isso. Sabe por quê? Porque a pessoa que é transformada pelo Senhor Jesus Cristo, elas vão acompanhar e servir. Essas mulheres faziam assim. No final do versículo 41, e além dessas, havia muitas outras que tinham ido com ele para Jerusalém. Com isso eu vejo também que não importa se nós estamos vivendo nos últimos dias. Muitas pessoas não vão querer saber de Jesus. Se você tiver um compromisso firme com Jesus, as pessoas vão zombar de você. Mas não importa. Sempre estarão do seu lado pessoas que realmente têm fibra, que têm um caráter. Como um livro que minha sogra deu para mim, eu já demorei, já li. Homem ao máximo, mulher ao máximo. Pessoas que realmente servem a Deus com compromisso, que realmente olhem para onde for que olhar, com a cabeça erguida, sabendo que está fazendo a obra de Deus, a vontade de Deus, servindo e glorificando o nome de Deus. Eu faço um coro com todos os salvos por Cristo Jesus, dizendo isso que nós cremos. O caminho da salvação nunca pode deixar de passar pelo caminho da cruz. Não há salvação a não ser no caminho da cruz. Eu quero dizer, antes de ler essa folha, quero dizer para vocês que quando aqueles religiosos, intelectuais, estudiosos, talvez doutor nisso, daquilo, foi indagar um apóstolo, não tinha muito estudo, mas era um homem cheio do Espírito Santo, a respeito de Jesus. Ele responde para aqueles homens de uma forma tão tremenda que você já conhece. E não há salvação em nenhum outro. Por quê? Porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém. Eu quero ler essa folha para vocês aqui. Deus nos prometeu que Ele não nos deixará nem nos abandonará. Em Cristo Deus revelou a sua fidelidade a nós desde o princípio dos tempos. Em Gênesis, Jesus é o cordeiro no altar de Abraão. Em Êxodo, Ele é o cordeiro da Páscoa. Em Levítico, Ele é o sumo sacerdote. Em Números, Ele é a nuvem durante o dia e a coluna de fogo durante a noite. Em Deuteronômio, Ele é a cidade de nosso refúgio. Em Josué, Ele é o tecido vermelho na janela de Raabe. Em Juízes, Ele é o nosso juiz. Em Ruth, Ele é o nosso parente redentor. Em 1 e 2 Samuel, Ele é o nosso profeta confiável. Nos livros de Reis e Crônicas, Ele é o nosso soberano. Em Esdras, Ele é o nosso escriba fiel. Em Neemias, Ele é o reconstrutor de tudo que está destruído. Em Esther, Ele é o Mardoquai, assentado fielmente no portão. Em Jó, Ele é o nosso Redentor que vive para sempre. Em Salmos, Ele é o meu pastor e nada me faltará. Em Provérbios e Eclesiastes, Ele é a nossa sabedoria. Em Cantares, Ele é o belo noivo. Em Isaías,
Ele é o servo sofredor. Em Jeremias e Lamentações, Jesus é o profeta que chora. Em Ezequiel, ele é o maravilhoso homem de 4 faces. Em Daniel, ele é o 4º homem na fornalha. Em Oséias, ele é o amor sempre fiel. Em Joel, ele nos batiza com o Espírito Santo. Em Amós, ele lava os nossos fardos. Em Obadias, ele é o nosso Salvador. Em Jonas, ele é o grande missionário que leva ao mundo a palavra de Deus. Em Miqueias, ele é o mensageiro dos pés formosos. Em Naum, ele é o vingador. Em Abacuque, ele é a sentinela, orando sempre pelo reavivamento. Em Sofonias, ele é o Senhor poderoso para salvar. Em Ageu, ele é o restaurador da nossa herança perdida. Em Zacarias, é a nossa fonte. Em Malaquias, ele é o filho da justiça com a cura em suas asas. Em Mateus, ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Em Marcos, ele é o operador de milagres. Em Lucas, ele é o Filho do homem. Em João, ele é a porta pela qual todos devem entrar. Em Atos, ele é a luz brilhante que aparece a Saulo no caminho de Damasco. Em Romanos, ele é o nosso justificador. Em 1 Coríntios, ele é a nossa ressurreição. Em 2 Coríntios, ele lava nossos pecados. Em Gálatas, ele nos redime da lei. Em Efésios, ele é a nossa riqueza insondável. Em Filipenses, ele supre todas as nossas necessidades. Em Colossenses, ele é a plenitude do Deus encarnado. Em 1 e 2 Tessalonicenses, ele é o nosso rei que virá. Em 1 e 2 Timóteo, ele é o mediador entre Deus e o homem. Em Tito, ele é a nossa bendita esperança. Em Filemão, ele é o amigo mais chegado que um irmão. Em Hebreus, ele é o sangue do pacto eterno. Em Tiago, ele é o Senhor que cura o doente. Em 1 e 2 Pedro, ele é o pastor principal. No livro de João, nas cartas de João, ele é Jesus que tem a ternura do amor. Em Judas, ele é o Senhor que vem com milhares de seus santos. Em Apocalipse, e a igreja é conclamada a levantar os olhos, pois é chegada a sua redenção. Jesus é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Deus nos abençoe. Convido os amados diáconos a vir à frente, não estar participando da ceia do Senhor nesse momento. Quem pode participar da ceia? Aquele que é batizado nessas águas, que tem um compromisso, uma vida com o Senhor Jesus Cristo. Aquele que é batizado pelas águas, que está fiel, firme, participando de uma igreja, uma congregação. A Bíblia diz o seguinte: examine-se, pois, o homem a si mesmo, faça uma análise, uma autoanálise, e então coma do pão e beba do cálice. Então, durante aquilo que você percorreu durante esse tempo, se o Espírito Santo colocar na sua mente algo que deveria confessar a Deus sobre este perdão, esse é o momento. E daí participa, para que o nome do Senhor Jesus seja exaltado e glorificado. Pai Celestial, nesse momento nós queremos exaltar o teu nome. Muito obrigado, Deus, por esse culto tão bendito que o Senhor está dirigindo. Obrigado pela mesa do Senhor que nós estamos diante e participando, obedecendo essa ordenança do Senhor. Esse pão não é a tua carne, nem o suco não é o teu sangue, mas que simboliza a carne que foi esmagada pelos nossos pecados, o sangue que foi vertido na cruz do Calvário. Eu quero falar, Deus, como salmista: expurga-me, Senhor, dos erros que nos são ocultos. Se há algo que nós não conseguimos perceber, que o Senhor possa estar perdoando, Deus, para que nós possamos estar participando desse momento tão solene, tão gostoso e agradável, para a honra e glória do Teu nome. Nós queremos aproveitar para te agradecer
por essa morte na cruz do Calvário, por esse sacrifício que nós não conseguimos compreender, mas nós aceitamos esse grande amor do Senhor. Obrigado, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. A palavra do Senhor diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, o versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Façamos também em memória do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Santo Deus, amado Pai que estás nos céus, na tua presença estamos, Senhor, com toda alegria no coração. Pedimos, Senhor, meu Deus, que venha estar abençoando essa igreja, cada família aqui apresentada. Abençoe o João, sua esposa, suas filhas, o Leandro, sua esposa, suas filhas que estão vindo aqui. Amém, Jesus. Te louvar, te agradecer e te engrandecer junto conosco, Pai. Obrigado, Senhor, meu Deus, por essa ordenança maravilhosa que o Senhor nos deixou, o batismo e a ceia do Senhor. Nós somos dignos, Senhor, meu Deus, de receber essa ceia, mas pelo teu grande amor, o Senhor nos fez teus filhos, ó Pai. Então, Senhor, meu Deus, nós te agradecemos do fundo do nosso coração pelo teu grande sacrifício naquela cruz do Calvário por nós, ó Pai. E em nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Amém. No versículo 25, o nosso texto diz assim: do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem, em memória de mim. 26. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem do cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Então estamos anunciando também a morte, a vitória do Senhor Jesus Cristo, declarando que ele voltará um dia. Façamos isso em memória. Oremos com o irmão José. Querido Pai, obrigado, Senhor Deus, por essa ordenança que o Senhor nos deixou através da Tua palavra, Senhor Deus. Mais pessoas, Senhor Deus, possam obedecer, Senhor Deus, e entrar nas águas para poder participar do corpo e do sangue, Senhor Deus, que o Senhor derramou na cruz do Calvário. A gente sabe que esse suco simboliza, Senhor Deus, a Tua volta, meu Pai. Que o Senhor possa, Senhor Deus, receber, Senhor Deus, de todo o nosso coração, Senhor Deus, isso que a gente está fazendo aqui, Senhor Deus. Para que a gente possa também, Senhor Deus, se preparar, cada um, Senhor Deus, em sua casa e aonde estiver, Senhor Deus, para a Tua volta. Amém. E quando o Senhor chegar, Senhor Deus, a gente estiver preparado, Senhor Deus, para a grande glória que será, Senhor Deus, no céu. Obrigado por tudo. Em nome de Santo Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém.